vou agradecer por tudo que fez por mim. Não merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de milhão de anjos não expressam minha gratidão. Tudo que sou e que eu almejo ser, eu levo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade, obedecer. E de aplauso eu receber do Calvário, eu irei me gloriar. Seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade, obedecer. E de aplauso eu receber no Calvário, eu irei me gloriar. Com seu sangue
Nós não somos merecedores de nada, irmão. A gente não. Nós estamos aqui graças a Ele. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Só até aqui, mas a história é conhecida. Irmãos, a gente estamos vivendo numa época que eu vou chamar de crente, porque há uma diferença entre cristão e crente. Todo aquele que crê em alguma coisa é crente. Cristão é diferente. O cristão é cristocêntrico, ele serve a Cristo. Há uma época certa, os filhos pródigos floresceram. Meados de novembro. Aparecem vários filhos pródigos, que dá aquela demandada. Isso é em todo canto. Eu sou voluntário na Casa de Recuperação. Olha, em janeiro nós vamos ter que arrumar vaga em outros desafios, porque não vai caber tanta gente que vai voltar. E a gente vamos vivendo assim, brincando com Deus. Vamos assim. Não é? Quem tem que. Eu não estou generalizando, irmãos. Tem pessoas que vivem o ano todo, que os familiares não moram aqui, que tem que viajar para matar saudade. Eu não estou falando desse tipo de gente. Isso aí é obrigatório você ir para. Não é? Para passar o final de ano com a família. Esse filho. É engraçado que em Malaquias, capítulo 3, você vai ver Malaquias dizendo para um povo que as repreensões da Bíblia, a maioria, não é para o ímpio, não, é para os crentes. Que Malaquias estava falando para sacerdote. Malaquias não estava falando para o pobrezinho que o sacerdote pegava aquela oferenda. Coisa de Natal, né? Era uma vez por ano. A expiação para perdão dos pecados. De Natal também, uma vez por ano. E o povo vinha, só que junto com aquele povo vinha o rico, o milionário. E aquele povo, os sacerdotes pegavam e escolhiam um dedo, porque eles podiam pagar mais. Compravam as ofertas que não eram para ser vendidas a peso de ouro. Mas havia os milionários, agora tinha os ricos, que não podia pagar a peso de ouro, mas tinha prata, que também era caro. E o sacerdote pegava e escolhia esse povo primeiro, porque os pobrezinhos chegavam primeiro, mas não entravam, não tinham direito de entrar, enquanto os ricos e milionários não fossem atendidos. E entrava muito dinheiro, mas nem tudo ia para a casa do tesouro. Entendeu, pastor? Entrava muito dinheiro. Mas Deus olhava lá de cima. Ainda tinha povo dele, escolhido dele, passando fome. Tinha as viúvas que não eram acolhidas. Mas o dinheiro entrava. E se bem administrado, dava para dividir para todo mundo. Dava para acolher os necessitados. Dava para trazer, para manter o tabernáculo, onde o santo do santo ficava bem arrumadinho. Só que o dinheiro não ia para lá. Você lembra de Malaquias? É maravilhoso. Só que Malaquias chega assim: eis, assim diz o Senhor, que eu vou enviar o anjo do concerto a quem vós esperais e a quem vós buscais.
Ele está chegando. Malaquias está falando de Jesus. Mas quem vai suportar o dia que ele chegar? Porque Malaquias estava dizendo, ele vai acabar com essa farra. Isso que vocês estão fazendo aí vai deixar de existir. Ele vem como um fogo do ourives e vem como um sabão da lavandeira. Irmãos, Malaquias continua, ainda fala assim, olha, vocês falam que eu sou o pai, sou seu pai, vocês vivem dizendo o meu pai, e se eu sou seu pai, onde que está a minha honra? Vocês vivem dizendo que eu sou o seu Senhor. E se eu sou o seu Senhor, por que me profanam tanto? Se eu sou o Senhor. E se eu sou o seu Senhor, por que vocês oferecem para mim animais coxos? Animais mortos? Animais doentes? E para os seus príncipes, quer dizer, para os ricos, vocês oferecem o melhor. Quer dizer, Deus não, o sacerdote pegava, o rico pagava, o sacerdote ia lá, sacrificava, o sacrifício era feito. Só que Deus não estava recebendo, está dizendo aqui, Malaquias. E quando Deus intercede, e você dá para mim esses animais imundos, profanam a minha mesa. Aí Deus intercede pelos pobres. Deus está tomando a dor dos pobres, que tinham medo de Deus, não está excluindo o rico. O rico não tinha culpa disso. O rico ia lá e ofertava. Os sacerdotes, quem tinha que fazer certo, estava fazendo errado. É engraçado que tem dessa igreja até hoje por aí, pastor. E vive assim, ó. É caneta ungida. É vassoura ungida. É o vale do sal, espalha sal assim, e você tem que caminhar no vale do sal para ser. É a aliança de Deus. Você vai fazer uma aliança com Deus. Nós não cobramos nada. Quando você falar é mentira, tem que ter uma oferta grande. Isso me entristece, pastor, porque eu não encontro isso na Bíblia. Eu nunca vi Deus vendendo bênção nenhuma. A irmã estava falando aqui de escola bíblica, de aprender, é importante. Porque se tu examinar as escrituras, você não vai ser enganado. Olha, irmãos, vamos atentar. Atenta para os acontecimentos aí mundo afora. Deus está vindo, o filho dele está às portas. Não dá tempo, irmãos. Aí Deus fala em Malaquias: com maldição vocês sois amaldiçoados. Sabe por quê, pastor? Por que nós oferecemos qualquer coisa para Deus? Se Ele sempre nos dá o de melhor. Por que a gente deixa nas costas dos anjos da igreja para resolver tudo?
Porque o teu gemido na madrugada ninguém vê. Vê quando a pastora chega aqui, que se alegra, que canta coisa e tal. Mas o teu gemido, o teu choro, pensando, falando com Deus como é que vai ser amanhã, ninguém vê. Aquela luta que vocês passam dentro do lar, ninguém vê. Aqui não tem super-homem não, nem mulher maravilha. Somos carne, dependente de Deus que nem vocês, dependente das orações de vocês. E tem dia que eles não querem nada, eles só querem que chegue alguém e dê um abraço e fale, se precisar, conta comigo. Às vezes não quer nada, só quer sentar do ladinho e trocar um papo, trocar uma ideia, falar um pouquinho, deixar ele sair do cotidiano. Eles não pedem muito, às vezes só querem ser ouvidos. Malaquias chega e diz assim, ó, maldições, vocês sois amaldiçoados. E vocês ainda vivem me perguntando em que vocês me roubam? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Ah, pastor, o senhor está falando de dinheiro? Não. Eu estou perguntando o que nós temos oferecido para Deus. Não é só dinheiro. O que eu tenho oferecido? Tem agradado a Deus? Eu estou falando de mim, ou eu penso que eu sou um dizimista, dizimo todo mês, ajudo quando tem uma campanha aí que precisa dar uma oferta, coisa e tal, eu estou fazendo a minha parte. O que é? A gente cai aqui, nesse filho pródigo. Ele pensou que estava cercado, preso, que não podia. Ali ele não desenvolvia. Aqui eu não cresço. Aqui não dá para fazer nada. Meu pai tem a mente fechada, eu quero fazer isso, ele não deixa, eu quero fazer aquele outro, ele não deixa. Ah, bom, eu sei, estou por aqui, vou embora. E quantos que não te abraçaram? Quantos que não juraram fidelidade? Que foram embora? Quantos que a pastora e o pastor confiaram? Enfrentou A e B por causa dessas bênçãos e te decepcionaram. Ou uma dor que não, uma ferida que não cicatriza. É a ingratidão, pastor. Vira e mexe, vem aquela pessoa e você não aceita, meu Deus. Como é que pode aquela pessoa ter feito isso? E eu ajudei tanto. E o que mais machuca é você perceber que continua pagando o preço aí para fora. Mas o orgulho é tanto que não vem se levantar onde caiu. Talvez a palavra hoje não esteja saindo do jeito que os irmãos queriam ouvir, mas eu também não posso falar aquilo que vai agradar o ouvido de vocês. O primeiro ouvido perto da minha boca é o meu. Tá? O primeiro ouvido perto da minha boca é o meu. Sou eu que escuto primeiro. Nós conhecemos a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade liberta.
Conhecemos a verdade. Tudo provém do bem daquele a quem ele ama. E o Evangelho não pode ser maquiado, não pode ser distorcido. Não pode. Tem que ser o original daquilo que Deus deixou. Tá? Tem que ser. Esse filho escolheu pagar o preço. Eu vou sair. Tá? Não aguento mais. Pastora, olha, tem coisas que Deus permite em nossas vidas. Ele faz, ele não deve explicação para mim. Ele faz e pronto. E muitas das vezes a gente até culpa, mas por que com fulano? Muitas das vezes a gente pensa que as nossas orações não estão sendo ouvidas. E não é. É porque às vezes a gente está pedindo uma coisa e o plano de Deus é outra. Às vezes a gente está pedindo uma libertação para um fulano, mas você está pedindo uma libertação para que ele venha direto, sem machucado nenhum. E o plano de Deus é outro. Ele vai vir, mas Deus vai tratar. Aquela sementinha podre que ele jogou no meio do caminho, essa semente ruim, a árvore cresceu, e não é justo que o pastor aqui, que a pastora aqui, ou o irmão ali, passe colhendo uma fruta, uma erva daninha que você não plantou. Quem tem que plantar, quem colher é quem plantou. Daí o preço. Deus, Ele é justo. Deus manda dizer, eu prometi, eu falei para ti, que é tu e tua casa. Eu prometi para ti que eu iria buscar e vou. Eu prometi, falei que ele ia vir e vai vir. Mas deixa eu trabalhar, diz o Senhor. Deixa ele fazer. Se tem uma pessoa que sabe deixar-se se ferir e depois ele mesmo curar a ferida, é Deus. Glória a Deus. Tem hora que ele abre a porteira e fala para a ovelha, pode ir. Vai. Pode ir. O filho chega, o pai, me dá minha parte aí. Primeira coisa, pai, eu não faço mais parte dessa família, me dá a parte que eu sei que eu tenho direito. Quer dizer, pai, para mim o senhor morreu, porque a herança só era dada quando o pai morresse. Então ele está chegando, já pensou, pastor? Chegar um filho seu e falar, pai, eu sei que o senhor tem um dinheiro guardado aí, eu sei também que eu tenho um pedaço aí. É o seguinte, me dá a minha parte que eu quero, tá? E ó, cortamos a relação aqui. Né? Aí, aquele plano. Meu filho vai crescer quando está na maternidade, né? Porque é assim, olha, está na barriga, você está olhando, aqui quando mexe, quando você está fazendo o plano, né? Agora hoje tem como saber se é homem, se é mulher, no primeiro não tinha. É só as antigas, com a minha mãe mesmo, minha avó, minha mãe engravidava, eu digo porque depois que eu nasci, tá? O que eu me lembro, minha mãe engravidava, minha avó olhava, é menino. É menina. E era menino mesmo. Às vezes um sol de rachar, nós ia brincar. A avó falava assim, ó, vai chover, viu? Chover, tá doido, ó, o sol aí, 40 graus em Recife, tá 40 graus brincando. Aí daqui a pouquinho chove. E ela entrava. Mas daqui a pouquinho, aí aquela água.
E ela olhava, menina. Mas olha, o que eu quero explicar é que está na barriga, você está ali, sabe, não está vendo, contando os dias para nascer. Depois que nasce, aí você abraça e tudo, e cuida, coisa e tal, é aquele carinho, e eu tenho que, o futuro dele, ele vai fazer uma faculdade, você quer abraçar, você quer cuidar, né? E como está com 1 aninho, com 2 aninhos, com 3 aninhos, e você está ali, mas com 7, 5, com 7, 8, 9, 10 aninhos, já não aceita o beijinho, acha que é beijinho na frente dos amigos, ai, mas credo mesmo, na frente da amigos, que meio, pô. Já percebeu que vai se afastando? Aquela mesa de domingo, todo mundo ali, não tem mais. Como é que ficou esse filho, esse pai? Ele tinha 2 filhos. Aquele almoço de domingo, faltava um. Vocês sabem do que eu estou falando, não tem como. Você está ali, você não sabe onde o filho está, se está comendo, se está dormindo no horário certo. Você não sabe. Você imagina a dor desse pai. Ele deixou o filho ir. Ter fé é confiar. Ter fé é acreditar. Ter fé é entregar na mão de Deus e deixar Ele fazer. Aquele pai não interviu 1 minutinho sequer para mudar a trajetória do filho, a não ser no joelho. Ele foi, fez o que ele queria, a história é conhecida, mas não demora muito, ele começa a perceber que fez uma escolha errada. É Deus trabalhando, Deus começa a trabalhar. Primeiro, Deus permite que o pai dá tudo, o pai deu, porque ele pensou que agora é eu e mais ninguém. Agora é eu e mais ninguém. Tá? Mas a fortuna que o pai deu, mal administrada, acaba logo. Os amigos também somem. Só tinha um problema. Ele não fazia mais parte da família. Ele pegou a parte dele. E ele olha agora e não tinha mais nenhum lugar para ele ir. Que ele pensou que iria dar certo, aquele plano dele, ele viu que aquele plano dele foi de água abaixo. E ele sabe que só tem um caminho. Mas o caminho que ele falou que nunca mais voltaria. Ele jogou na cara do pai que o pai era errado. Que não era daquele jeito. Só que é assim. Era questão de vida ou morte. Quer continuar cheio de orgulho no mundo? Vai. Uma hora a morte chega e leva. Ou quer engolir o orgulho, olhar para trás, olhar para a casa do pai, para a direção, falar que meu pai mora mais ou menos por ali. Eu vou lá. E é engraçado que ele lembra, mas eu não faço mais parte desta família. Mas ó, uma hora dessa, eu estou com fome, mas os empregados do meu pai já comeram. Eu estou aqui morrendo de frio, mas os empregados do meu pai estão cada um na sua casinha, coberto lá, ó, dormindo.
já sei. Eu vou me levantar. E vou voltar. Eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra ele, que eu não sou digno que ele me chame mais de filho. Mas como ele é empresário, e ele sempre está precisando de gente para trabalhar, com certeza ele vai me dar um emprego. Eu vou pedir que ele me receba como empregado dele. Deus sabe o jeito que ele trabalha, tá? E ele não joga o filho fora não, viu? Ele permite o filho provar, sabe? Daquilo que ele mesmo escolheu, tá? Eu falava uma palavra que vem de pernambucana, não se aveste. Fica tranquilo. Deus está no controle. Deus está no controle. Tá? Ele não perdeu o controle, não. Mas depois, Deus está movendo, Deus está trazendo. Depois que voltar, vai ser para nunca mais sair. Porque nunca mais essa pessoa vai querer experimentar do mundo que ela experimentou. Por que tem pessoas que nem eu? Irmãos, passo o que passar, irmãos, eu passo do lado de Deus. Não quero me afastar. Porque eu sei o que eu passei pelas escolhas erradas que eu fiz. Deus mandou um pastor na casa da minha mãe. Minha mãe andava atrás de mim para todo lado. Deus mandou, o cara chegou dando socorro. A minha mãe saiu. Olha, eu estava orando para ele, para o seu filho. Deus falou que não é para eu orar mais não. Deus falou que não é para mim parar de interceder por ele. E mandou eu aqui também para falar para a senhora. Para de estar andando atrás dele. A senhora é católica, né? Minha mãe falou, sou. Não reza mais. Deixa ele. Deus falou que chega. Deus falou que cansou. Deus manda dizer que a partir de hoje, quem vai buscar ele vai ser o próprio Deus. Na hora minha mãe parou. Minha mãe foi obediente. E daquele dia para lá, eu ia onde eu queria, eu bebia, às vezes vinha para casa, às vezes não, às vezes chegava até na porta de casa, não aguentava entrar, caía, dormia em frente de casa. Não foi um ano, a cirrose veio, a hepatite veio, cirrose hepática, urinando sangue, uma diarreia crônica. Fui parar numa UTI, 45 dias numa UTI, todo entubado. Aí Deus mandou o servo dele para falar comigo e perguntou, e aí? Chega ou quer mais? Vai vir? Porque para casa tu não volta. E eu aceitei Jesus no leito. No leito. Sabe quantos anos de peleja para mim? Porque eu estava todo deformado, todo manchado, tudo podre. A minha carne apodreceu tudo. Tinha ferido. 7 anos. Tá? 7 anos. O caminho de volta foi longo. Tinha muita árvore, sabe? A erva daninha no caminho para me colher, porque foi eu que plantei. Depois que eu ainda estou colhendo algumas coisas.
Tá? Depois Deus foi levantando. Tá? Eu sei o preço que eu paguei. E graças a Deus que minha mãe foi obediente. Graças a Deus que aquele pastor foi corajoso de na cara de uma mãe e dizer para a mãe deixar o filho no mundo. Tá? Aprenda a obedecer, mesmo quando aos teus olhos vai te machucar. Se foi Deus quem falou, sossega, está em boas mãos. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, igreja. Eu vos saúdo mais uma vez com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos viram quanta coisa se aprende nessa palavra que o pastor pegou, essa passagem do filho pródigo. Tem uma que eu gosto muito de destacar, é a gente saber reconhecer o seu erro, ser humilde e voltar e pedir perdão, né? Foi isso que fez com que Deus se agradasse de Davi, porque quando ele foi chamado a atenção pelo profeta Natan, ele prontamente correu para os pés do Senhor e pediu perdão. Amém? Então reconheça seu erro. Aprenda também com os erros. Os erros podem também nos ensinar. Né? Amém? Amém. Coloque as suas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos dos anjos do Senhor. Ainda estão dispensando aqui na igreja nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos juntos, digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso, Aquele que nos e fortalece. operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não se esqueça que o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos E eu faltará. creio que não vai faltar em nossa vida. Amém? Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.